Fala galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu estou bem. E nós estamos aqui para falar um pouco mais, porque a gente tava falando da treta que deu da Babi Consuelo. É Babi Consuelo? Eu sei que ele escreveu a BB aí, né? E, e falando da treta da Ivete Sangalo, né? Até porque a gente não. O nosso canal não se resume só a ficar respondendo crítico da fé adventista. Quem tá aqui há mais tempo sabe que a gente tem muitos vídeos devocionais é, dedicados a estudar realmente a palavra de Deus, né? E aplicar ela na nossa vida. E a gente fala sobre vários assuntos, né? A gente fala sobre assuntos até que a gente tem em comum com outras denominações. Falando sobre a salvação pela fé em Cristo Jesus, a divindade de Jesus, entre outros assuntos aí que nós temos em comum: a morte de Jesus, sua ressurreição. Mas o pessoal gosta, cara. O pessoal gosta de jogar pros adventistas. É incrível, mano. Você pega o negócio do carnaval aí o pastor José Aguinaldo, né? Tá aqui, @pastor José Aguinaldo. Nossa. Agora eu fiquei intimidado, que é um pastor que tá falando, né? E falou: a bebê Consuelo, Babi, né? Agiu loucamente, marcando data igual aos adventistas. É um verdadeiro carnaval. É isso aí. Nosso amigo, pastor, através da sua incrível mentalidade, fez um paralelo entre a Babi Consuelo e os adventistas. Mas que mente fértil. Se isso não é paixão pelo adventismo, eu não sei o que é. E aí eu desafiei, né? Falei, né? Fala aí, quando os adventistas marcaram datas, pastorzão? E aí, em primeiro lugar, ele fugiu da resposta, né? É a mesma loucura, a vergonha que os adventistas passam, agora essa bebê Consuelo passará também. Então, assim, primeiro ele fugiu da resposta, né? Agora eu não sei se ele foi no Google depois, ou visitou o site da CACP, ou se ele realmente leu esse livro por inteiro. Olha, eu duvido, tá? Ele vai citar um livro aqui depois e a gente vai falar um pouco, tá? E aí eu insisti, eu falei, responde a pergunta, pastorzão, citando fontes históricas, é claro, afinal você é pastor, não é? Não posso dar colher de chá. Então, assim, pastor, meu querido, o negócio é outro. Pastor aguenta mais, entendeu? Aguenta mais a dureza dos argumentos. Então a gente pelo menos espera que o pastor ele seja um pouquinho mais inteligente, pelo menos, né? E aí, aqui a gente tem de novo o mesmo print, aqui não é, vamos passar, não ligue para as outras fotos não, aqui é o look, tá? O look triste, para quem gosta de cachorro aí. E aí aqui a gente tem a outra resposta aqui. Nossa, aqui eu não printei o Leia Mais, o completo dele aqui, deixa eu ver. Peraí, gente, vamos ver aqui uma coisa. Eu tenho que mudar aqui a minha... Rapidinho, só pra gente pegar o comentário dele inteiro aqui. Porque a gente não pega as coisas pela metade, né? Igual alguns críticos fazem, até com os escritos da Ellen White. Fazem até com a Bíblia, né, gente? Então, eu nem sei se ele deixou algum novo comentário aqui, tá? A gente vai... Se ele deixou, a gente vai ver aqui agora. Vamos ver aqui... Peraí, galera. E o comentário dele foi o seguinte, tá meio de lado aí, gente, mas aqui não dá pra ficar virando a tela toda hora, senão o vídeo vai ficar todo desregulado, né? Mas o comentário que ele deixou aí, você pode virar seu celular de lado se você conseguir. Só completando lá, os adventistas liderados por Miller determinaram a volta de Jesus para 1843 e depois para 1844. Lógico que quando eu perguntei isso para ele, eu sabia que ele ia responder isso. Porque os críticos do adventismo, eles são previsíveis. Você tem o livro O Grande Movimento Adventista? Se tem, já leu o capítulo O Grande Desapontamento? Ok. Então ali é só para ler a resposta completa, a gente vai voltar aqui para as imagens que estão melhores aqui para a gente poder ver, tá? Ok. Ele cita um livro ali que ele pergunta se eu li, mas eu acho que ele não leu nem um pouquinho, né? Porque eu estou tentando resistir à tentação
de querer dizer que ele copiou isso de algum site, tá? Porque a maioria dos críticos do adventismo, não, eles nem lidam com as fontes oficiais, eles pegam um site qualquer lá e leem, né? Leem de qualquer jeito. E aí ele falou, né, disso aí, ele falou que Ellen White estava fazendo parte do movimento millerita e que marcaram datas e tal, beleza. E aí eu dividi minha resposta em algumas partes, tá difícil aqui de regular o negócio. Então, número 1, o movimento do advento não é o adventismo do sétimo dia, né? Aquele grande movimento, né, como eu expliquei aqui, não era a igreja adventista do sétimo dia organizada hoje. Então, você está pensando que está atacando o adventismo de hoje, sendo que o que você está atacando é o movimento do advento. E a igreja do adventista do sétimo dia nem era organizada na época. E ele era somado por pessoas ali de várias denominações. Inclusive Ellen White e Tiago White vieram do metodismo. Guilherme Miller, ele não era adventista, como a gente colocou no ponto número 2 aqui para o pastor. Ele era batista. Então era um aglomerado de pessoas que saíram das suas denominações, foram expulsas, tá? Das suas denominações. É a tolerância do evangelicalismo, que ainda hoje exclui a igreja adventista, já era daquela época, tá? Então eles foram expulsos da igreja, né? Isso aí, tipo assim, para quem conhece com o evangelicalismo aí, lidar com o adventismo, isso não é surpresa, tá? E aí depois eu falei, após o erro do Guilherme Miller, um grupo passou a estudar onde é que estava o erro. E estudando o santuário terrestre que foi construído conforme o modelo que foi mostrado no monte para Moisés, Êxodo 25:40. Tudo isso coloquei com as minhas próprias palavras, tá? Não copiei e colei de site nenhum. Vocês podem até fazer o teste aí, copia e cola no Google lá para ver se eu copiei de algum site. Não tem, tá? E esse modelo era do próprio santuário celestial. João também viu esse santuário celestial em Apocalipse 11:19. Ele viu o santuário de Deus, que se acha onde? No céu. Tem gente que fala que isso é heresia, tá? E ele viu o que lá? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava lá. Vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Logo, o cálculo das 2.300 tardes e manhãs, de Daniel 8:14, e aqui eu acho que eu digitei um pouco errado, né? Por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui para corrigir o que eu digitei de errado. Logo, o cálculo não se referia, né, à Terra como o Miller pensava. Então, assim, ele fez o cálculo das 2.300 tardes e manhã, de Daniel 8:14, e ele falou, qual que é esse santuário que será purificado? Poxa, é a Terra, cara. E a gente sabe que quando Jesus voltar, a terra vai ser purificada com fogo. E ele pensou que o santuário era a terra. E aí ele falou, tá bom, o santuário é a terra. Quando que a terra vai ser purificada com fogo? Na volta de Jesus. Então ele deduziu ali que Jesus voltaria dentro desse período, né? Usando o princípio dia e ano. Cada dia equivalendo para um ano aí. O fim dos 2.300 anos ficou uma questão de cálculos ali entre 1843 e 1844. São assuntos muito profundos que a gente pode lidar com isso em outros vídeos, né? O pessoal que fala não tem ideia, né? Do trabalho que as pessoas tiveram estudando isso, tá? Não é uma coisa assim que você vai chegar num comentário de YouTube e vai refutar e destruir o adventismo, não. Isso foi pensado, isso foi calculado, foi errado anteriormente. Teve lágrimas em cima disso. E depois um grupo, que desse grupo saiu o adventismo do sétimo dia, foi um grupo que não desistiu. A gente vai ver aqui depois também. Eles descobriram que o cálculo não estava errado. Caramba, não, tem alguma coisa errada. E eles estudaram o santuário terrestre, estudaram o santuário celestial. Viram que no santuário terrestre tinha um dia da expiação, onde era feita a purificação. Fazendo esse paralelo com o santuário celestial, a purificação do santuário só podia ser o santuário celestial, porque o santuário terrestre não existia mais. Que santuário seria esse? Só pode ser o santuário celestial citado ali em Apocalipse, citado em Êxodo, que foi o modelo que Deus mostrou para Moisés no monte.
Então, a partir dali, se chegou à conclusão de que esse santuário que seria purificado seria o quê? O santuário celestial. E aí, a gente vê aqui... eu fiz uns prints mal feitos, viu, gente? Que eu vou dizer, viu? Aqui diz que a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi criada formalmente em 1863, né? Muito tempo depois de 1844. Então, se atribui ao Adventismo do Sétimo Dia o fato de ter marcado datas, eu coloquei aqui um anacronismo histórico. O que é um anacronismo histórico, para quem está assistindo? É a mesma coisa, por exemplo, os filmes. Tem muito anacronismo histórico, às vezes. Coloca elementos que não tinha naquela época. Por exemplo, vamos dizer que eu desejo fazer um filme sobre a Reforma Protestante. No filme da Reforma Protestante aparece o Martinho Lutero mandando um WhatsApp ali pro Papa, mandando as discordâncias dele. Tá certo? Não, isso é anacronismo. Por quê? Porque o objeto celular nem sequer existia na época dessa idade aí, da idade, entre o período escuro da Idade Média ali, onde surgiu a Reforma Protestante e tudo mais. Então é a mesma coisa que é feito aqui. Você atribui algo ao Adventismo do Sétimo Dia, você faz uma crítica ao Adventismo atual, falando que se marcou data, sendo que o movimento adventista do Sétimo Dia nem era unificado. Esse movimento do Advento que é falado era uma união de várias denominações que, após o grande desapontamento, cada uma foi para o seu canto. Uns voltaram para a igreja anteriores, outros abriram outros movimentos do Advento, que a gente vai ver aqui daqui a pouco. Eu citei George Knight, né? Que é um livro que eu estou lendo, inclusive, muito bom. Quem quer falar de história da igreja adventista e não lê George Knight, cara, rapaz, esquece, cara. Esquece. Esquece que é o maior historiador adventista que nós temos. Não adianta você querer... A pessoa que escreveu sobre isso, que documentou sobre isso, sabe? Teve um estudo sério. Que não é post de Facebook, não é videozinho do YouTube. Não é site do CACP. É estudo sério, baseado em documentos. E aí eu citei o capítulo Se Eu Fosse o Diabo, é o livro que ele escreveu. E ele cita aqui que a batalha pela organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia ocorreu entre 1859 e 1863. Em 1861 surgiram as primeiras associações locais, né, foram formadas ali. E a vitória final veio quando? Em 21 de maio de 1863. Olha só. Muito tempo depois de 1844, não é mesmo? Mostrando aí o anacronismo histórico que a gente citou. E assim, por exemplo, aí eu coloquei, ainda que alguns, ai meu Deus do céu, ainda que alguns que vieram a liderar a Igreja Adventista mais tarde fizeram parte do movimento milerita, que passou pelo grande desapontamento, isso não pode ser usado para descredibilizar o movimento adventista do sétimo dia que foi organizado posteriormente. Então, em resumo, é o seguinte, tudo bem, isso ele usa como argumento depois aqui. Mas Ellen White e Tiago White estavam lá, eles são fundadores do Adventismo e eles estavam lá. Tem gente que usa isso para descredibilizar, o fundador de vocês foi enganado, dizendo que, pelo que Guilherme Miller falou, que Jesus ia voltar em 1854. Tá? Isso é um fato. E a Igreja Adventista ela não estava organizada nessa época. Mas aí eles vão usar esse argumento, né? Mas Ellen White e Tiago White, que fundaram o Adventismo depois, estavam nesse movimento. E aí eles usam isso para descredibilizar. É a chamada falácia... Não sei se é falácia da origem. Eu esqueci. Você rejeita algo com base na sua origem. Né? Então, essa é uma falácia lógica. Inclusive, é um tiro no pé. Por quê? Quando eu tive a primeira vez o acesso a esse argumento, eu achei incrível, tá? Eu tô com um livro de Ellen White aqui, e eu não vou citar como regra de fé e prática não, tá? Antes que os críticos comecem a falar besteira, a gente tá falando de história. História a gente acessa documentos e livros, tá? E o livro de Ellen White é um livro também que tem que ser considerado historicamente, até porque ele é uma profetisa adventista, né? Isso vocês têm que concordar, pelo menos que o adventismo acredita nela como profetisa, né?
E ela usou esse paralelo, né? E é muito legal isso, porque esse livro eu estou lendo com a Raquel, eu não terminei de ler ele ainda, estou quase terminando. É o livro História da Redenção. E na página 260 ela faz um paralelo que é um checkmate nessa falácia dos críticos. Porque ela fez o paralelo sobre como os discípulos se decepcionaram no primeiro advento de Jesus. Então, aqui mesmo na página 260 fala: no entanto, esse desapontamento não foi tão grande como o que experimentaram os discípulos por ocasião do primeiro advento de Cristo. Ou seja, que ela está falando que o desapontamento dos discípulos foi muito maior do que esse que aconteceu. Quando Jesus se dirigiu triunfalmente para Jerusalém, seus seguidores criam que ele estava prestes a subir no trono de Davi e libertar Israel dos seus opressores. Cheios de esperança e alegre expectativa, competiam uns com os outros para prestar honras a seu rei. Então, isso não é verdade? Não está na Bíblia lá que teve a briga sobre quem era o maior, quem ia sentar um do lado do outro? Então, cheios de esperanças e alegre expectativas, né? Aí muitos lhe estendiam no caminho seus próprios mantos como tapetes, ou a sua passagem cobriam o solo com viçosos ramos de palmeira. Uniam-se com radiante alegria na aclamação festiva: Hosana ao filho de Davi. Aí, aqui um pouquinho mais para frente, 261, página 261 da História da Redenção. Deixa eu ver quantos minutos que está o vídeo aqui, já está ficando grande. Aqui fala: os discípulos estavam executando o propósito de Deus, no entanto, um amargo desapontamento os aguardava. Aí fala: decorridos apenas alguns dias, tiveram que testemunhar a morte dolorosa do Salvador e colocá-lo na sepultura. Algo contra a Bíblia aqui? Não, né? Com certeza não. As expectativas que nutriam não se realizaram e suas esperanças morreram com Jesus. Não puderam, antes de o Senhor triunfar do túmulo, perceber que tudo havia sido predito na profecia e que era necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Olha aqui. Então Ellen White fala algo que está na Bíblia, né? Não é porque ela falou, ela só está citando algo que está na Bíblia. Beleza? Ela falou que os discípulos, os fundadores do cristianismo, eles passaram por uma decepção. Só que a diferença é que eles passaram por uma decepção tendo o mestre certo, que é Jesus. Mesmo assim, eles se decepcionaram, não enxergaram com clareza a verdade, achavam que Jesus ia restaurar o reino de Israel. O próprio João Batista, da sua prisão, perguntou se era ele mesmo o Messias ou se era outro, porque ele quer ser liberto da prisão. Isso todo mundo concorda, que os discípulos, eles compreenderam mal a missão de Jesus. E inclusive muitas outras pessoas além dos discípulos. Eles se tornaram mais para frente o quê? Os fundadores do cristianismo. Olha que legal. Então, a partir desse paralelo que o Ellen White fez, e que é totalmente lógico e bíblico, a gente vai fazer uma pergunta para as pessoas que atacam o adventismo, porque um dos seus fundadores lá é Guilherme Miller, Ellen White e alguns outros estiveram no movimento millerita, que acreditava que Jesus voltaria em 1844, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Por que vocês não usam esse mesmo critério para o cristianismo? Porque se o adventismo do sétimo dia ele pode ser desqualificado porque os seus líderes lá atrás, quando nem existia sequer a organização adventista do sétimo dia, eles nem sequer haviam fundado a igreja, nem sequer sabiam do sábado, tá? Não, os caras estão falando que é adventista do sétimo dia. Mas como adventista do sétimo dia, sendo que nem adotaram o sábado ainda? Tem lógica isso? Vocês vão descredibilizar o cristianismo também? Porque os apóstolos lá atrás, os fundadores, eles se enganaram a respeito do ministério de Jesus também. E pior, eles se enganaram com o próprio Jesus, ensinando eles o contrário. E aí? Vocês vão descredibilizar? Pau que dá em Chico dá em Francisco, não é? Então, se vocês manterem firme esse argumento de vocês, vocês vão precisar descredibilizar o próprio cristianismo. Porque os seus fundadores também passaram por amargas decepções. Pois é, eu acho que não tem defesa, gente. E aqui eu explico isso no texto para ele.
Inclusive, depois de Jesus ter ressuscitado, eles não reconheceram Jesus. E em Lucas 24, 25 a 26 aqui, Jesus fala o que para eles? Ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Olha só, o próprio Jesus repreendendo eles. Então, mas mesmo assim, eles foram mantidos pela igreja como líderes pela igreja cristã, pelo próprio Cristo. E aí eu perguntei, né? Aí o que eu tô falando para vocês, eu coloquei aqui no comentário, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ou é a seletividade por causa do ódio do adventismo, né? Quando a gente diz que contra o adventismo vale tudo, é porque vale tudo mesmo, gente. Argumentos que tiram no próprio pé, inventar fontes. Então eles estão tão cegos em refutar o adventismo que eles usam argumentos que, se for serem aplicados à própria crença deles, nem a crença deles passa nos testes argumentativos deles. E aí, aqui que ele falou, né, que ele não faziam parte do movimento e tal, e faz, né? E aí ele cita ali o grande movimento adventista, o livro. Ele cita uma parte do livro, é de praxe, né, citar só um trecho. Havia muito entre os primeiros crentes adventistas que ainda criam ter havido algum erro nos cálculos da profecia dos 2.300 dias. Estes ficaram com outras datas para a vinda de Cristo. Destaques meus e o emoticon de risada aqui. Ok. Então aqui é provado que os adventistas do sétimo dia voltaram a marcar datas. E aqui eu falei, como eu disse, eu não neguei que fundadores da igreja adventista fizeram parte daquele movimento, né? E eu expliquei que existem várias ramificações do adventismo, né? Expliquei para ele, né? E citando aqui mais um texto aqui. Entre 1844 e 1866, 6 denominações surgiram dos 3 ramos do millerismo. Então, após o desapontamento ali, os adventistas de Albany surgiram e deram à luz a 4 deles. A Conferência Evangélica Americana, em 1858, os Cristãos Adventistas, em 1860, a Igreja de Deus, que ficou em Oregon, Illinois, em 1850, a União Vida e Advento, em 1863. O movimento sabatista resultou, né, continuando a citação aqui, resultou em 2 denominações, que foram quais? O Adventismo o Sétimo Dia, entre 1861 e 1863, e a Igreja de Deus do Sétimo Dia, em 1866. Existem vários tipos de adventismo. A pessoa pega um trecho solto de um livro que fala, só porque falou adventista, ele já agrega o Adventismo do Sétimo Dia, sendo que o Adventismo do Sétimo Dia, como eu expliquei aqui, só surgiu muito tempo depois. E fala, aí, ó, tá aí, os adventistas continuaram a marcar datas. E aí eu expliquei para ele, meu querido, não é sempre assim, existem várias ramificações. E você está atacando a ramificação errada, né? E aqui, mais uma vez, o historiador George Knight, historiador adventista aí, no seu livro Se Eu Fosse o Diabo. Eu expliquei para ele que a própria Ellen White foi contra a marcação de datas após o evento de 1844. Ela só caiu nesse equívoco, certo? E aí ela acreditou... E outra coisa, quando Ellen White... E mais uma prova aqui de que Ellen White ela não era adventista do sétimo dia durante o desapontamento ali, porque ela nem acreditava no sábado. Ela acreditou no sábado em 1846, 2 anos após o desapontamento, né? Ela teve contato com o José Bates ali, que apresentou as verdades. Ela leu um artigo de José Bates, que tinha algumas passagens da escritura falando sobre o dia de guarda. E aí aqui fala, né, mais uma citação. Diante disso, uma análise dos escritos de José Bates não deixa dúvida sobre seu fascínio em pregar sobre o quarto mandamento da lei de Deus. Sendo assim, historiadores têm demonstrado que Bates fez muitos conversos ao verdadeiro dia de guarda. É curioso notarmos então que os principais fundadores da IASD, Tiago e Ellen White, aceitaram a mensagem do sábado em 1846 por meio dos escritos de José Bates. Então aqui, eles nem eram vinculados ao sábado, né? O sábado nem era cogitado ali entre eles como dia de guarda. Então,
Então, gente, é isso, sabe? Nem sequer existia. Ellen White ela foi contra a marcação de datas aqui. Aqui eu citei Mensagens Escolhidas, página 186. Esta é a obra em que nós também nos devemos nos empenhar. Em vez de viver na expectativa de algum tempo especial de agitação, cumpre-nos aproveitar sabiamente as oportunidades presentes, fazendo o que deve ser feito para que almas sejam salvas. Em lugar de gastar energia com o quê? Em lugar de gastar as energias de nossa mente em especulações quanto aos tempos e às estações que o Senhor estabeleceu por seu próprio poder. Então, não. Esse texto que você citou aqui não se trata de adventistas do sétimo dia, e nem sequer de Ellen White. Isso se trata de outras ramificações de adventistas. Até porque... Aqui tem um comentário da Rainha Elizabeth aqui, né? Até porque a Igreja Adventista nem sequer havia sido organizada naquela época. E só foi organizada muito tempo depois, né? E a própria Ellen White, depois da decepção ali com o erro de Guilherme Miller, ela nunca mais estimulou marcação de datas. Ela foi totalmente contra, juntamente com seu marido, Tiago White. Ok? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Como as pessoas elas falam as coisas sem conhecimento de causa, né? Então aqui desse texto, o grande movimento adventista não está falando de adventistas do sétimo dia. E como a gente viu aqui nas citações históricas, houve outros movimentos. Mas o movimento do adventismo do sétimo dia foi um movimento que falou: não, os cálculos eles não estão errados. O que está errado foi o evento. Só isso já difere dessa citação aqui que ele cortou. Porque aqui está dizendo que havia muitos entre os primeiros crentes adventistas. Não é nem todos, né? Muitos entre os primeiros crentes. Que criam haver algum erro nos cálculos. E esses ficaram fixando outras datas para a volta de Jesus. Certo? Então, assim, a palavra adventista significa aqueles que aguardam a vinda de Jesus. E o movimento do advento, o movimento milerita, era em parte adventista, porque adventista é aquele que aguarda a segunda vinda de Cristo. Então, há muitas pessoas que podem ser consideradas adventistas, que eram de várias denominações aí. Mas o adventismo do sétimo dia hoje, que vocês atacam, não fez parte de marcação de datas depois disso. Ele só veio a existir em 1863, tá? Então se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e vamos estudar mais, gente, para que essas pessoas não enganem a gente. E você que não conhece o movimento adventista, leia George Knight. Quer saber da história do adventismo? Mesmo que for para discordar, leia George Knight. Tá? Não fica pegando o site do CACP, não, que é um movimento que nasceu aí há só 10 anos atrás, não. Pegue para quem faz um estudo sério da história da igreja. Não pega qualquer historiador de Twitter, internet, não. Beleza?